gente. Olá, mundo! Estamos começando nesse momento mais uma edição do podcast Evento Legal. Para você que está chegando pela primeira vez, este podcast é uma das ações do Circuito Cultural Evento Legal, um projeto realizado pela Cordimato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. E o objetivo deste podcast é conversar com especialistas, com lideranças, com autoridades políticas, enfim, com consumidores deste tipo de políticas públicas, que é a área de eventos. Eu ia falar de cultura, não, mas evento está em tudo, né? Educação, ciência, tecnologia, segurança pública, esporte. Todo mundo usa do evento para capacitar, qualificar, entreter, enfim, para aglutinar pessoas interessadas em alguma coisa. E aí, com a ideia de dar transparência para os recursos públicos que se movimentam nesse setor, mostrando a importância do investimento do poder público nesta área de políticas públicas, também para prestar conta para toda a sociedade. Não adianta montar um processo de prestação de contas maravilhoso do ponto de vista fiscal para os órgãos de controle. Isso é importante, é fundamental, mas mais importante ainda é a sociedade entender que o seu dinheiro, dos seus tributos, seus impostos, suas taxas, estão sendo bem aplicados pelo gestor do executivo quando ele direciona essa verba para um evento. E também pelo legislativo, tendo em vista que hoje, por meio das emendas parlamentares impositivas, o legislativo atua também como executivo, porque essas emendas têm poder de orçamento. Enfim, vamos falar sobre tudo isso com uma convidada muito especial. Ela é, como é que eu posso descrevê-la? Uma representante da Cuiabania, o sobrenome de sua família é extremamente respeitado até os dias de hoje, há muitos anos, há muitas décadas, aqui na capital do estado de Mato Grosso, uma família muito abastada, que no comércio tem uma marca muito forte, e hoje, aliás, quando ela decidiu atuar como artista e dedicar a sua vida à arte, ainda muito jovem, se tornando bailarina nesse primeiro instante, deixou alguns cabelos brancos aí nos pais, porque o pai sempre fica preocupado quando o filho, né, e eu falo por mim também, decide ser artista e viver da arte. Não é fácil, é um desafio não só no Brasil, mas em qualquer lugar do planeta. E ela tomou essa decisão, só que o caminho a levou também para os bastidores das políticas públicas de cultura, políticas sociais, política de fomento ao setor econômico. Hoje ela atua na área de projetos com muita qualidade, com muita competência, e por isso ela está aqui no nosso podcast hoje. Antes de dizer quem é essa personalidade, que eu tenho a honra também de chamar de amiga, eu vou chamar aqui para fazer aquele dedo de prosa o nosso parceiro de bancada, anfitrião também dos nossos podcasts da Cordimato. Ele que é mestre em Direito, é presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB, e ele é cofundador da Cordimato. Meu irmão, Dr. Joey. Saudações a toda a nossa audiência. Mais um podcast Circuito Cultural Evento Legal. Oportunidade de compartilhar, primeiro, da realidade formal dos eventos, falar sobre o que está por trás, né, ali nos bastidores de um grande evento, mas não apenas evento do ponto de vista de festa, enfim, de lazer, mas em todos os seus setores, né? A gente quando fala de atividades sociais, é um evento, né? Uma capacitação, enfim, tudo é evento. E falar como isso é feito, o sacrifício dos trabalhadores, a história de quem está há muitos anos vivenciando essa realidade. Tenho certeza que a nossa convidada, que também tenho a honra de chamar de amiga, vai trazer muita história boa pra gente nessa tarde. Eu tenho certeza disso. Não vou nem tomar mais tempo do podcast comigo conversando, fiado. E eu vou chamar ela logo para assumir o microfone. Bora. Primeiro, quero saber, além dela se apresentar, claro, ela começar dizendo quem é Cibele Busic.
Ave Maria, o povo até pulou no sofá agora. Primeiro eu quero parabenizar os dois amigos, Dr. Joe e Johnny Everson, conhecido como Everson também. Esse é problema. Eu conheço os dois, né, que é de extrema importância, que é muito importante, né? E quem é Sibério? Eu sou uma longa história. Um livro aberto. Compra pipoca aí, já história. começa a comer, turma. Então, Sibeli hoje está com 60 anos, nem parece, mas hoje, depois que eu cheguei da maquiagem, eu dei uma olhadinha, falei, ei, Sibeli, Ui. dá uma olhada, pelo amor de Deus, vamos dar umas pichadinhas. Mas é uma história tranquila, uma pessoa que todas as oportunidades que teve na vida, você falou, de vir de uma boa criação, de uma boa família, todas as oportunidades que me foram dadas, eu peguei e fiz de um limãozinho para uma limonada, tudo que Uma eu pude caipirinha. conseguir, eu consegui. Às vezes com muito sacrifício, você sabe, né? Aí tem o momento das escolhas erradas, mas de tudo, nasci numa família tradicional, cuiabana, enfrentei essas escolhas, né? Talvez nem meus pais souberam certamente por tudo que você fazer uma escolha, principalmente que você optar por uma questão voltada para a arte, tudo que te sensibiliza, tudo que é de você, tudo que você olha, tudo que te identifica como pessoa, né? Então, talvez para minha família, como você falou, Johnny, e Dr. Joe já viu também o sofrimento do Johnny e já conheceu os nossos sofrimentos. Sofreu né? junto também, Sofremos juntos. Então, assim, essas escolhas são terríveis, mas chegou uma hora, né, que as lutas viram glórias, né? Talvez seja até por isso que eu estou aqui hoje, né? Tem uma hora que a gente tem que parar de reclamar, né, Johnny? Né, Joey? Tem uma hora que a gente tem que falar, não, gente, mas espera aí, a gente passou pelo que tinha que passar, a gente fez o que tinha que fazer, eu construí uma história de várias frentes, né? Eu fui produtora cultural, sou mãe de 3 filhas, mas fui uma pessoa que construí 3 caráteres, assim, impressionante, cada uma mais maravilhosa do que outra. Vou ser vó agora pela 2ª vez de uma menina, que eu estou muito feliz, que eu soube ontem. Então, essa história eu fui Da construindo... mesma filha? Da mesma filha. Agora vai ser canadense. Canadense, essa vai ser canadense. Desculpa aí que eu também vou para lá por um diazinho, vou lá ver minha neta nascer. Então, Johnny, é isso. Venho dessa família tranquila, de uma família conhecida, que me deu todo o apoio. A arte, independente de qualquer coisa, me fez hoje ser o que eu sou. Foi com ela que eu construí o meu nome. Defendo um segmento cultural, que é a dança, vim dele. Fui bailarina, tive uma academia. Fui, por muitos anos, diretora artística, que é o que eu gosto muito, que ainda vou encerrar a minha carreira como profissional, que sou com um musical que ainda vai contar a história de Maria Taquara, assinado por mim. Estou contando aqui, Aí. hein? Ó, primeira mão. Segredo da... Tá no radar. Não Tá conta. no radar. Gente, ninguém não conta para ninguém. Tá no radar. Tá no radar. Então, eu ainda sou uma mulher de sonhos. Você ainda vê que eu ainda tenho um sonho, que parte do princípio do que eu verdadeiramente sou. Hoje, uma mulher mais leve, torta. Oi? Em qual Oi? sentido? Olha. Em qual sentido? Oi? Estou contando até 20, antes eu contava até 10 e já explodia no 11. Mas isso tudo é maturidade. Mas precisamos dizer também que você hoje está numa silhueta importante. Também. Essa questão dessa opção, da mudança alimentar, de transformar essa história. Uma pessoa que vive na produção, que trabalha com produção, dificilmente conseguiria continuar da forma que eu estava, né? Estava tendo 1000 problemas Saúde mesmo, saúde, né? Entendeu? Então eu acho que aí que foi a minha virada mesmo, sabe? Que a gente hoje está super na moda uma virada de chave, uma coisa assim, né? E assim, gatilhos também. Não sei aonde que eu tive o gatilho de virar a chave. No mercado de empreendedorismo, as pessoas usam pivotar. A gente usa virada de chave, eu também uso muito essa palavra, quando sai de um setor, vem para outro, sem sair do lugar. Mas o certo que usam no mundo é pivotar. O cara pivotou. É quando ele dá uma volta sem sair do lugar. Ele troca de segmento, era a cantor, virou empresário, enfim. Então, mas a gente é multi isso também. A gente é isso.
Eu sou o Cibele. O Cibele é ótimo, né? Cibele. Cibele, você revelou a sua idade aí. Mentiu, né? Porque mentiu, é 50, né? falou 50 que é falando 60 só para valorizar, né? Tá. No... Só porque vocês são amigos, né? Aliás, você tá querendo o quê? Quando eu passo o Pix. Mas vamos lá. Cibele, é legal até para quem não sabe a história da Cibele, falando de datas. Quando que você foi para essa vida da dança? E quando que você viu que tinha também esse dom de produção? Ou isso já aconteceu meio... A gente fala que quando o matogrossense, quando quer ser artista, se ele mesmo não for seu próprio empresário, ele não vai, né? Mas quando que isso aconteceu, assim, na sua história? Então, com 8 anos de idade, eu já fui apresentada ao balé clássico, né? E eu não tinha escola de dança, nada disso. Era uma coisa meio que arrumada, né? Em Cuiabá não tinha uma escola? Não tinha ainda. Mas aí a minha primeira professora de dança que me apresentou a dança foi a Almerinda Ferraz, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que tenho como respeito até hoje, eu sou discípula dela. E depois as oportunidades também. Eu saí de Cuiabá por um período, fui estudar. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Naquela época os ricos, os cuiabanos ricos iam para o Rio de Janeiro. Não é bem isso, mas assim... Mas eu tive uma passagem em Brasília. A minha primeira estímulo para me capacitar mais, porque meu pai havia comentado, quero dizer para vocês, politicamente, desde cedo fui apresentada para questões políticas. A minha família sempre foi PMDBista, na época, eu acho que não sei se era MDB, né, e tal. Então, a gente tinha uma convivência muito grande com um deputado chamado Milton Figueiredo. Né? E era como se essa família fosse muito seguida politicamente por ele, assim, a gente era muito próximos. E meu pai estava falando para ele que estava querendo montar uma academia e tal, aí ele falou assim, manda ela por 3 meses lá para Brasília, fica lá na minha casa, casado com uma tia minha também e tal. E aí ele foi a primeira pessoa que foi meu estímulo, sabe? Um cara muito de frentes artísticas, sabe? De conhecimentos nesse sentido sensível a isso. Naquela época, nossa, filha de Arthur, vai ser bailarina. Não, muito pelo contrário, estimulou tudo isso para o meu pai. Então, depois que eu vi que eu tinha... aí começam essas histórias, o corpo, o estereótipo. Às vezes, para a dança clássica era muito complicado para mim, né? Então, eu fui conhecer o jazz, que hoje é minha paixão, o neoclássico da época. Hoje eu não sei nem se existe ainda o neoclássico, que era uma mistura meio do contemporâneo com o moderno. Então, eu trabalhava umas coisas muito assim, amava ser coreógrafa, gostava de trabalhar muito com criança. E aí fui construindo essa história dentro da academia, fui formando meu público, a ponto de ter uma época que aí chegou o momento de eu enfrentar uma sociedade, até porque naquela época eu já devia ter uns 12 anos, 13 anos, que eu já tinha uma academia de dança, né? Ah, é? Então, naquela época, nessa época que eu precisei realmente me posicionar como uma pessoa de responsabilidade, foi quando eu fiquei grávida. Né? Com 12 anos? Não, eu já tinha 12 anos que eu já tinha essa academia. Então eu tinha aí eu fiquei... Você entendeu também? Eu também entendi que você virou empresária com 12 anos. Não, mas eu com 16 anos eu ganhei uma academia. Eu quis dizer para vocês, nesse período eu já tinha construí a minha história, né, com a academia. E aí já tinha 12 anos quando eu fiquei grávida, 12 anos de escola. Eu já era referência para muitos adolescentes, já era referência para várias famílias. Não, eu vou colocar na escola da Cibele, vou colocar na escola da filha do Arthur, da filha da Darcy, da neta da dona Matilde. Então, a coisa é assim, né? Então, assim, a gente tinha que ter muita responsabilidade. Na frente da minha escola, parava o ônibus do Notre Dame, descia as criançadas. Então, era assim... Era uma coisa forte, era bacana. Então, eu tinha que dar exemplos, né? Aí eu fiquei grávida nesse período, aí eu tive que mostrar de uma forma suave, de mostrar para essas pessoas que, independente de eu não estar casada ou não ter assumido nenhum tipo de relacionamento, eu podia ter esse filho, né? Isso era a década de 80? 80 e 90 Não, década de 80, me respeita. Minha filha foi 88, 88. Eu confundi com a Luana, 94. 88. Eu tive a Laura com 88. Eu tinha, acho que 23 anos na época.
E aí, o que eu fiz? Aí já, de novo, a história do limão com a limonada, né? Qual que é a história? A história é assim, aí eu fiz o show, fiz um curso de modelo com a Chiquita, com a Sorvetão da Xuxa. Chiquita Sorvetão. Essa moça veio para Cuiabá, passou 15 dias, fiquei rica, cara. Ganhei dinheiro. Putz! Presença VIP com ela? Ou dando o Não, curso? dando 15 o curso. dias em Cuiabá, querido. Para! Me respeita, Tonela. 15 dias em Cuiabá. Veio gente de tudo quanto era cidade aqui, desse Mato Grosso. Não, para fazer o curso. Teve gente que se hospedou aqui em Cuiabá. Veio mãe com a filha para poder fazer o curso. Entendeu? E aí, para as pessoas saberem que eu estava grávida, eu precisei entrar dentro de um processo meio que de marketing da época, né? Mauro Cid era o grande marqueteiro da época, e ele orientou como que eu deveria fazer, que eu tinha que todos os domingos era o dia que a sociedade lia as colunas sociais. Então, assim, amanheceu um domingo dizendo, olha, Cibele está muito feliz, a família está muito feliz, porque está grávida, numa produção independente. Ou seja, migué, porque seu pai, na verdade, queria te esganar. Não, minha mãe... Não, eu tenho que contar isso. Por favor. Eu levei 3 meses escondendo a minha gravidez. Na hora que eu fui explodir ela, eu já contei para o Marcelo. O Marcelo quase teve uma síncope. Ele falou assim, mas eu que vou ter que falar isso? Eu falei, é. Ele falou, então vamos começar por vovó. Vovó vai amansando. Porque se vovó falar alguma coisa, a gente tem o apoio dela. Que era a pessoa que mais poderia me condenar sobre Sim. tudo isso. Mas foi muito bacana, também foi muito leve no final. Tive a minha filha, criei 3 pessoas sendo produtora, sendo dona de academia, fiz show. E aí, nesse período da Sorvetão, que eu vi que eu tinha o público para esse tipo de produção, de trazer show de Paquitas, dominó. Eu comecei assim, Paquito, dominó. Eu não sou boba, eu sou turca, né? Falei, oi, eu tenho esse público, né? Então, comecei fazendo isso. Locava a Universidade Federal, aquele ginásio naquela época, lotava. Aí, quando eu trouxe as Paquitas, foi praticamente o lançamento das Paquitas, com uma nova Paquita aqui, saiu na imprensa nacional. Foi muito chique. Cibele, porque às vezes as pessoas estão nos assistindo, e aí todo esse preparo que foi feito, é porque naquela época havia, de fato, um preconceito para quem engravidava sem estar casada, né? Hoje em dia a mulher já sofre um pouquinho, imagina na década de 80, isso aí devia ser, né? Uma família tradicional, né? E aí você se percebe, então, com essa possibilidade de empreender, de fato, não apenas com a sua arte, mas produzindo esses grandes eventos. E naquela época não tinha tantas opções como nós temos hoje também, né? Não. E também era o seguinte, quando eu trouxe as Paquitas... vocês não eram... Você era nascido, você sabe. Você passou, inclusive, por lá. Agora eu, se brincar, eu era um Paquito lá no meio da turma. Podia ser. Mas não tem Rondomac? Tem. Então, Rondomac tinha uma loja também. Sim, de eletrodomésticos. Né? E tinha de roupas também. Ah, de roupas? Eu acredito que era assim. Não, mentira. Não sei o que aconteceu. Eu sei que teve, inclusive... Não, alguém vendia grife Xuxa aqui em Cuiabá. Estava começando a vender a grife Xuxa. Então, quando eu trouxe as Paquitas, eu também fiz desfile. Então, eu lotei por essas opções, porque coloquei público, coloquei a mãe do povo, das crianças. Então, tudo isso, quando eu trouxe os Paquitas, a mesma coisa. Coloquei lá no tênis clube, com desfile, entendeu? Porque aí eu trago a mãe, o pai, a avó, a criança... Entendeu? Logo depois que eu comecei a virar produtora, nesse período, com a vinda da Sorvetão aqui, eu fiz um serviço para a produção da Xuxa mesmo. Eu comecei a me encantar com essa história de produção quando eu comecei a trazer essa mulher para cá. Foi ela que abriu essa frente para mim, assim, de ideias. E aí, nesse período, que ela encerrou, o dia que ela encerrou o desfile, eu produzi o desfile dela. Entendeu? Até criamos aqui no Dom Bosco, aqui no Dom Bosco, no Clube Dom Bosco, encerramento. Eu produzi o show dela antes do desfile de encerramento das crianças. A gente fez tipo meia hora de show dela.
E o Valdec Curvo, que era o cara que decorou, que fez a decoração, a gente fez um cenário incrível, só não teve só a nave da Xuxa, porque não era essa a finalidade. Mas a nível de sorvete, ela já era sorvetão, então tudo de doce e tal. E criou-se o microfone dela de sorvete, no formato de sorvete. Passou-se 2 semanas que tinha acontecido isso, acho que a Sorvetão mostrou o show que ela fez. Aí eu recebi uma ligação da própria Sorvetão, agradecendo o convite, que isso ia passar a ser um show dela também no Rio de Janeiro. Aí, na época, tinha boate, aí eles começaram a fazer a apresentação dela todo domingo, como fosse uma domingueira. Antigamente tinha muito isso para jovens, né? E eu fiquei muito incentivada. Eu falei, nossa, eu sou boa, né? Vamos lá. Aí, o que aconteceu diante disso? Passado mais algum tempinho, de quem eu recebo uma ligação, Roberto Carlos. Xuxa não, Marlene Matos. Marlene Matos. A produção. Mas fui atender um trabalho para eles. Aconteceu que tinha uma moça de Cáceres, uma senhora de Cáceres, que naquela época era aquele CD, não tem aquele desse, cassetezinho, não tem? De Roberto Carlos. Ela pegou esse cassetezinho, pediu para alguém gravar, e ela fez uma gravação, que ela não sabia escrever. Ela fez uma gravação dizendo assim: olha, para a Xuxa, olha, eu estou gravando, eu sou empregada aqui, fui despedida, porque eu só faço, eu só limpo a casa depois que encerra o seu programa todo dia de manhã. E ela contou, mas eu não estou triste, eu estou até alegre, porque foi por causa de você. Mas eu não tenho uma televisão na minha casa. Na verdade, a Xuxa ligou para a Marlene de madrugada, em prantos de choro, falando para a Marlene que queria que mandasse a televisão para cá, que descobrisse quem poderia comprar uma televisão e mandar para cá. Quando foi 6 horas da manhã, Cuiabá, devia ser 7 horas, no Rio de Janeiro, eu recebo uma ligação dizendo que a Xuxa chorou, que acontecia essa mulher, contou toda a história e falou assim, olha, naquela época não tinha nada disso, não tinha nem celular. Tá? Mandando eu ir, que eu tinha que ir, já tinha ligado na agência de turismo, já tinha alocado um carro, já tinha contratado um motorista, já tinha mandado passagem para me vir, já tinha tudo. Eu fui a Cáceres, busquei a mulher. Cheguei lá, a mulher criava um monte de crianças. Cheguei lá, falei, gente, eu preciso localizar, vai estar acontecendo alguma coisa, eu não vou dar conta com isso. Fui na prefeitura, peguei o telefone emprestado, que tinha um vereador que localizou. Eu já cheguei lá, a produção da Xuxa já tinha localizado essa mulher. Tá? Eu cheguei lá, estava tudo pronto, e não tinha nada disso aqui. Tá? Estava tudo pronto. Falei, cara, é muito louco. Aí eu cheguei e falei, olha, tá cheio de criança aqui. Ela falou, traga todos. Eu falei, meu Deus. Não consegui levar, porque todos estavam sem certidão, só consegui levar uma. Quando eu chego no hotel em Cuiabá, a menina estava toda enfiridada. A cabecinha da menina toda enfiridada, o corpinho da menina todo enfiridado. Aí eu ligo de novo para a produção dos caras. Cara, é o seguinte, leva para o médico. Pá! Médico. Levo para o médico. Tudo que eu comprei, tudo. Tem condições de pagar? Tem. Tem condições de comprar? Tem. Fiz tudo. Mandou comprar roupa, já tinha o Shopping Goiabeiras. Já tinha. Corri no Shopping Goiabeiras, comprei roupa para mulher, comprei roupa para criança, porque não dava tempo deles comprarem, porque eu não conhecia a mulher. Não tinha essa época de você bater foto e falar, aqui, ó. Não tinha. Então, comprei tudo, deixei tudo pronto só para eles chegarem lá. Quando chegou no aeroporto, cara, e quando chegou lá na produção da Xuxa, já tinha enfermeira, já tinha tudo para cuidar da criança. Tudo. E aí, na conversa com a Marlene, quando encerrou, que gravou, eu chorei, todo mundo chorou, virou uma coisa maravilhosa na conversa com a Marlene. Ela falou para mim assim, você que produziu aquele show da Sorvetão. Eu falei, foi. Ela falou, muito bom. Posso usar? Eu falei, pode, fica à vontade. Ela me fez uma outra pergunta, que não vale a pena eu falar, porque depois talvez ela queria ter uma outra Xuxa na história, né? Que seria talvez a própria Sorvetão. E, enfim, aí essa mulher me alertou para a história. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho capacidade para isso. E acabei fui fazendo. Tem talento. E aí, logo depois, em 1990, Plano Collor, balé virou um monte de dificuldade, todo mundo só tinha 50 mil no bolso, né?
Então não dava, R$50 no bolso, né? Não era R$50? Acho que era cruzeiros, né? 50 cruzeiros. Então, supérfluo, balé virou supérfluo, natação virou supérfluo, judô virou supérfluo, inglês virou supérfluo. Corta tudo. Corta tudo. Aí fui, graças a Deus, trabalhar no cerimonial do governo. Foi aí que abriu. Aí, querido. Aí eu virei produtora mesmo, de show. E naquela época a gente fazia comício, poderia fazer show. E eu trabalhava no governo, no cerimonial, viajava muito. Então, comecei a conhecer prefeituras, prefeitos. Outra história foi se criando na minha frente. Até com que eu me desanimei, realmente, sagitariana. Assim, larga esse troço, 17 anos de academia, vai, pode fechar. Minha mãe quase morreu de coração. Minha filha, mas não é assim. Falei, mãe, para mim é. Não dá mais. E é isso, essas escolhas são minhas... São decisões difíceis, mas... Essas escolhas minhas, eu não sei se eu fiz a escolha certa. Talvez eu estaria hoje igual a Maria Cília, sabe? Já... Maria Cília, naquela época, já estava em Cuiabá, inclusive, quando eu fechei tudo. Entendeu? A Maria Ercília também é uma guerreira, né? A gente sabe que não é fácil. A gente vê a marca da Maria Ercília, o Balé Caroline, Siddhartha hoje, né? Mas eu acho que teve um intervalo aí difícil também. Muito. Para ela. Muito. E para mim, depois que comecei a fazer show, eu tive uma fase muito boa. Porque eu peguei uma fase, um feeling muito interessante. Tinha um cara de Campo Grande, que eu nunca mais quero ver esse homem na minha vida. Esse cara estava trazendo Cuiabá, mas ele estava tendo problemas. Eu resolvi fazer parceria com ele. Aí eu fiz a parceria com ele só com teatro. Aí que eu comecei a conhecer. Aí comecei a conhecer outro mundo. Esse mundo fora daqui, de dialogar com gente que tem um monte, network assim, imenso, né? E aí foi isso. Fui construindo, virei produtora, falia 3 vezes. Saí, teve um show que eu fiz em Cuiabá, que foi o Festival de Chopp, um festival de chopp na Chapada, veio o Olodum. Eu já tinha minha segunda filha, e eu levei ela para... Ela tinha acabado de nascer, praticamente, eu levei ela comigo para a Chapada, e em um determinado momento que eu fui dar de mamar para ela, caiu um temporal na Chapada. No que caiu esse temporal, eu só escutei ninguém falar, não sei não, hein? Aí eu voltei para lá, papapá, quando eu cheguei lá, falei, olha... Esse show não acontece. Tinha arrebentado tanta coisa, gente, vocês não têm noção. Parecia um furacão. A casa que eu estava teve problema. Então, assim, cheguei lá com, tipo assim, esse cartão de crédito, um cheque especial. Voltei na segunda-feira, cara, que era aquilo. Acho que eu falei isso essa semana, foi num podcast, né? Ontem. O que era aquilo? Nós gravamos ontem. Falando sobre isso, que trabalhar com evento é uma incógnita, né? É alto risco. Você né? perde em um, aí você vai para outro tentando tampar o buraco. Às vezes consegue tampar, mas normalmente você só aumenta o tamanho do buraco. Eu morava num prédio. Morava, sabe onde? Aonde Lade mora hoje. Ah, é? Morava naquele apartamento. Aí eu cheguei no prédio, o porteiro falou para mim assim, nossa... Eu falei para minha esposa que a senhora morava aqui, porque naquela época, Sibeli Bussique apresentar. Tom Cavalcante, Djavan, Só os maiores. Marisa Monte. Falei para minha mulher que você morava aqui. Ela falou, não acredito, não acreditou, porque a senhora é muito famosa. Não sabia ele que eu devia o condomínio, que eu devia o aluguel. Não sabia ele que eu devia o condomínio, devia o aluguel. O povo estava querendo tirar eu de lá. Nessa hora, por dentro, a gente fica destruído. Pão bolorento. Vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Outro dia eu falei num podcast, cara, Sibeli tá rica. Querido, você não conheceu as minhas dificuldades. Quem conhece o fundo do poço e luta para sair dele com as suas próprias capacidades. Eu nunca fui uma pessoa que bate portas através de outras pessoas. Toda a minha história eu construí batendo as portas sozinhas. Eu acho que isso é de extrema importância para mim. Isso é um grande legado. Eu construí meu network. Eu construí tudo que eu gosto de fazer, entendeu? Eu faço
só isso, porque eu só gosto de fazer aquilo. Então, eu construo exatamente da forma que eu gosto de fazer. Então, talvez por isso que eu não perco tanto, né? Mas isso também depende muito da boa vontade do que você falou logo no começo, né, Sibeli? A obesidade também foi uma coisa que foi muito difícil para mim, até mesmo para trabalhar. Porque alguém que tinha 138 quilos para baixar, para pegar um troço que caiu, um pedaço de papel que caísse de um release que eu tinha que mostrar para alguém, já era. Entendeu? Para negócio. Outra coisa, você não conseguia se vestir bem, não era qualquer coisa. Então, assim, eu fui uma pessoa muito vaidosa e gostava de muito bem apresentar todas as vezes que eu fosse sentar diante de alguém, enfim. E aí eu resolvi, realmente. Eu falei, não, o dia que eu fui pegar meu netinho, que eu fiquei 3 horas com meu netinho, pensei que eu ia morrer no dia seguinte de tanta dor, eu falei, não, isso não existe, né? Quer ver o netinho crescer também. Quero ver meu netinho crescer. Eu lembrei muito de um amigo meu, falecido, grande amigo, Paulo Leite, que um dia a gente estava falando sobre isso, sabe? Mentira que gordo é feliz. Minha filha até falou, mãe, isso é um preconceito. Eu falei, não, minha filha, eu estou falando Cibele, cara. Eu não estou falando outras pessoas. Cibele, eu acho que eu não era feliz. Hoje eu sei que eu sou feliz. E eu, antes de chegar a 138 quilos, eu sabia que eu era uma mulher feliz. Primeiro porque eu dançava, que eu fazia as coisas que eu gostava, eu era professora. Então, eu era feliz, entendeu? E depois eu vi o que eu virei, sem saber, até porque aí tem os gatilhos, né? Aí os gatilhos vêm separação, vem filho, vem as responsabilidades, a criação. As dificuldades. As dificuldades, né? E você ter que correr com esse Johnny, na época que era difícil pra caramba, cara. A gente brigava porque a gente queria, no mínimo, sobreviver, né? Nem sobreviver, a gente sobrevivia. E tudo isso eu fiz dessa forma, sabe? Lutando, caía no fundo do poço, passava, recebia um mês, já devia 10. Chá de cadeira para poder ser atendido normalmente. E tem uma coisa que era muito difícil. Hoje, graças a Deus, não sei se com vocês é assim, mas comigo também é. Porque comigo é assim agora. Antigamente, você não tinha a sensação que você conversava com o deputado, parecia que ele olhava para outra pessoa e não prestava atenção no que você estava fazendo. Não já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Então, assim, isso, quando acontecia comigo, parecia que ia me matar. Hoje, graças ao bom Deus, que eu acho que a postura que eu tomei enquanto profissional, as entregas que eu fiz, parece que chama mais atenção do trabalho. Eu acho que tudo muda, entendeu? A gente também passou por dificuldade, mas hoje a gente está colhendo tudo que a gente plantou para poder fazer a coisa acontecer bem hoje, né? Então, hoje já não tem mais a responsabilidade da criação dos filhos. Hoje eu posso pesquisar mais. Hoje eu posso fazer muito mais do que eu já fazia, né? Então, é mais ou menos isso. Eu ia te perguntar exatamente sobre o hoje, porque eu sei que a Cibele é envolvida no terceiro setor, pelo menos só que eu sei desde a década de 90. Eu acho que sim. O Festival de Cinema e Vídeo, para ser mais preciso, talvez não seja 90, talvez seja começo da... 2004. 2004. Então, 2005, 2005, assim, um dos maiores eventos culturais, né? No cinema, com certeza o maior, mas em qualquer outra área sendo citada, esse festival mobilizava o setor cultural completo aqui de Mato Grosso pelas pessoas do setor do cinema do Brasil que eles traziam, sempre trouxeram. E a Cibele já era envolvida nesse evento e era realizado por uma instituição que, inclusive, ela é o INCA hoje, né? Só era outra nomenclatura, mas era o mesmo CNPJ. Instituto Cultural América. Que era INCA, o mesmo CNPJ. E você assumindo... O INCA era Instituto Cultural América. Isso. E hoje o INCA é Inclusão, Cidadania e Ação. Exatamente, mas é o mesmo CNPJ. É o mesmo CNPJ. Ou seja, é um CNPJ antigo, e que realizava só o Festival de Cinema praticamente, né, talvez, e de repente com a Cibele assumindo a presidência, a diretoria e a linha de frente da instituição, ela ampliou o leque para as áreas sociais, que ela hoje atua também, com excelência, né, também, né, e quando que acontece, Cibele, essa pivotagem ou essa virada de chave, onde você fala, peraí, eu não quero ficar só na cultura, não que seja pouco, mas eu acho que a gente pode sim fazer transversalmente aí a cultura em outros setores sociais, ou até mesmo o setor social no CERN mesmo, que é a área de qualificação,
profissional, porque se tem alguma coisa social é você possibilitar que uma pessoa não precise mais receber nada doado e nem de graça, que ela possa produzir o seu sustento, seu trabalho, crescimento, né? sua riqueza, né? E, enfim, quando que você deu esse estalo e fez o Inca se tornar tudo isso que é hoje? Foi também na mesma época que eu virei Amor e Ódio também, né? Foi na mesma época que eu virei Amor e Ódio. Porque uma coisa é você ser bailarina, descedora de uma escola de dança, você tem a relação com vários tipos de pessoas, com pessoas que talvez falem até a mesma linguagem que você, que é artista também. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente viveu nessa cultura, quando a gente resolveu assumir uma organização social, aonde a gente conseguiu construir uma lei, que foi a Hermes de Abreu, mas que também a gente só batia a porta e voltava para trás, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez, não sei se vai dar problema, doutor João, mas aí depois você me socorre, por favor. O senhor me socorre. Cuidado! Cuidado! Mas comigo foi muito ruim. Eu fui uma das maiores captadoras de projeto pela Lei Rouanet, você sabe disso, certo? Eu captava muito com as empresas. Até a hora que os próprios pessoas que trabalhavam na Secretaria de Fazenda começaram a ir nas empresas e negociar o que eu não podia negociar. Claro. Que era o desconto do mesmo mês. Quebrou. E quando eu fui denunciar isso, cara, dentro da secretaria não aconteceu absolutamente nada, né? Mas existiu isso. Eu parei por conta disso. Porque eu não tinha mais caminhos, né? Sim. Não tinha mais caminhos. Então, a partir do momento que eu vi que eu ia ter que criar uma Cibele, eu criei ela. Mas agora também está na hora de deixar essa Cibele que foi criada lá atrás, porque eu não preciso mais passar por isso. Hoje eu tenho outros conhecimentos, eu tenho outras informações, mexo com outras situações, entendeu? Mas foi muito difícil. A gente construiu uma história quando a gente colocava ela em prática para poder ajudar o Johnny, ajudar fulano, ajudar, tá apertando porque a porta estava abrindo. Vinha alguém que tinha mais possibilidades e pernas e condições do que eu, aonde eu ia chegar lá na Secretaria de Fazenda e falar, quem pode me ajudar aqui? Infelizmente a gente sabe que... Entendeu? Não vamos generalizar. E aí que é o muito pior, né, Johnny? Sabe o que é muito pior? A lei acabou. Não foi nem pelo artista. Foi por causa da sem-vergonhiça de quem pegou. Mas a culpa caiu nas costas Caiu dos do artista, que era nós que ficávamos com zero, com 9 fora. Entendeu? Ficava com 10% acabou, só da carta. Acabou. Hoje em dia, nós, artistas, eu não falo, eu sou artista, mas o Johnny pode falar artista que ainda canta. Aliás, né? Fazendo show agora. Você viu? Domingueira, eu vi. Eu entrei uma hora assim, eu falei, vamos lá. Então, Johnny, esse o grande lance. A gente fez acontecer naquele período, a gente sofreu naquele período, já me perdi também aqui. Não, falando das dificuldades, né? Que infelizmente, sem generalizar, mas tem muita gente no poder público, no passado até eu acho que mais do que hoje, que vendia dificuldade para cobrar facilidade. Para cobrar facilidade, verdade. Sim, o que eu ia falar? A gente perdeu a possibilidade de bater na porta do empresário, a relação de ter a relação de conversar com o empresário, de poder trabalhar, até mesmo para, de repente, o próprio governo apoiar aqueles que realmente não conseguissem nem chegar nesses empresários. Sim. Que é o que acontece com a gente. Independente do poder público, nós também transitamos muito bem no privado. Entendeu? Hoje, o Instituto Inca atende, inclusive, algumas pessoas, algumas empresas privadas, principalmente na área de projeto social. Não é no que a gente quer ir. Na verdade, eu quero ir no caminho que eu estou, pegando emenda parlamentar de deputado para fazer o social. Entendeu? É isso que me encanta. E é isso que eu estou tentando passar. E eu acho que eu estou conseguindo. Cibele, esse projeto nosso, esse podcast em especial, a gente sempre trabalha essa questão da capacitação. E a gente sempre fala da importância de quem trabalha com o terceiro setor, em especial, se capacitar para poder estar pronto para quando as oportunidades vêm, ele conseguir fazer todas as entregas. Eu acho que o INCA faz isso com excelência hoje. A gente pode citar aí algumas entidades, o próprio Paulo Traven, né? com a Amicim, a Cor de Mato, enfim. Tem as entidades que entenderam isso
elas têm trabalhado, e a gente até brinca, está trabalhando bastante, não dá tempo nem de ficar preocupado. Mas a gente ainda tem dúvida. Você viu que hoje de manhã era 7h30 da manhã, Claro, eu liguei para você. Entendeu? Porque a gente tem que cuidar. Sim. O tempo todo a gente tem que cuidar. Ainda mais o Instituto INCA, que ele trabalha tanto para o estadual quanto para o federal. É uma diferença muito grande da exigência do federal com as exigências do estadual. Sim. Certo? Mas todos têm, a gente tem facilidade de acesso, nunca tive nenhum problema, nem aqui nem lá. Hoje o INCA conta aí com mais ou menos, a gente está falando aqui no off, né, que o INCA já está quase praticamente alugando o prédio inteiro, né? Enfim, hoje vocês estão com quantas pessoas trabalhando diretamente ali na equipe do INCA? Olha, nós éramos em 6. Éramos 7. 7, porque tem uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa que faz nossos projetos, que é a Alda. Agora, semana retrasada, o Instituto contratou mais 5 pessoas. Quem são essas 5 pessoas? 3 psicólogos, 2 assistentes sociais, 6 pessoas e mais um estagiário na área de psicologia. Para atender um projeto em especial? Vários projetos sociais. Só tem um projeto que tem exigência de assistente social, que é esse que a gente está fazendo agora, que é o Compartilhando Solidariedade, que é um projeto que a gente tem 3 frentes, né? Nós temos uma frente que é a doação de cadeira de rodas, nós temos uma outra frente, enquanto organização social, que está legalmente estabelecida, com todas as certidões em dias, dá suporte para instituições, principalmente as instituições que trabalham com idosos, nesse projeto. E uma outra frente, que é a frente que me aquece muito, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ser a coordenadora desse projeto, porque eu não sou coordenadora de todos os projetos, não. Em alguns eu sou coordenadora deles. E essa frente é o seguinte: a gente trocou todos os móveis de uma casa de apoio que os matogrossenses têm na cidade de Barretos, que fazem tratamento com o Hospital do Amor, entendeu? Nós trocamos tudo, nós trocamos cama, fizemos cama de ferro, porque são doentes, pessoas que têm que ser reforçadas. Trocamos os colchões, trocamos travesseiro, trocamos ventiladores, e ainda tem uma ajuda de custo para ajudar em algumas coisas. E esse lugar é muito sagrado, porque assim, as pessoas, elas vão para lá, elas são muito bem recebidas. E tem uma mulher que cuida desses cuiabanos que nem é daqui, entendeu? Tudo voluntário. A forma deles fazer a colheita do dinheiro para poder fazer a comida, o grosso sai daqui, da assistência social de Rondonópolis, chega lá, eles só fazem cotinha para comprar carne, cumprimentar, entendeu? E aí que é muito importante esse tipo de projeto para o Instituto, porque aí a gente vê realmente que precisa. Nós estamos agora, esse mês de março agora, nós estamos lançando 4 grandes projetos, muito bons. E aí que eu digo para você, às vezes eu fico até orgulhosa de mim, né? Porque são projetos que, teoricamente, tecnicamente, eu não detenho nenhum. Aí você perguntou, você era muito jovem para... Eu sempre vivi dentro do comércio, eu sempre negociei a minha história. Se eu dava aula de balé, eu cobrava para isso. Então, eu sempre administrei, entendeu? Sempre administrei o meu negócio. Hoje, Cibele Bussic, eu me sinto uma empreendedora social e cultural. Mais social do que cultural. Então, hoje, independente da minha capacidade técnica, eu tenho uma capacidade administrativa que me ancora, sabe? Me segura para não cometer tantos erros, principalmente da questão burocráticas mesmo, né? Então, essa importância que vocês perguntaram sobre a questão de contratação. São técnicos formados, psicólogos, assistentes sociais, quer dizer, é só o terceiro setor que faz isso com clareza e com facilidade, sem precisar... De forma séria, tem que contratar, vai lá, ver o melhor preço, o melhor profissional. Se vocês virem agora, o INCA está contratando para esses projetos todos, olha só, 25 profissionais na área de esporte só em Cuiabá,
13 profissionais na área de esporte em Cáceres. Tem mais uma. O Ministério do Esporte não admite. Você tem que contratar 25 professores. Eu achei o máximo, porque é legal isso. Você contrata 25 pessoas que precisavam daquele trabalho. Entendeu? Tem que ter o CREF... Tudo. Tem suas exigências. Aí, o que acontece? O INCA vai fazer agora. Pegou 25, contratação imensa. Só aí são 8 meses contratando essas pessoas. Nesse projeto do esporte, tem uma história muito interessante, que isso a gente criou, o Instituto que criou. É impossível você levar a sério um projeto onde você gasta o uniforme, a chuteira, o professor, o lanche, se não tiver quem cuida. Uhum. No bairro que está, durante 8 meses que existe o curso no bairro, nós contratamos um líder do bairro. R$500 por mês para ele ter acesso a crédito de celular, se precisar de alguma coisa, olhar o lanche, se está tudo certo, se o professor não está faltando, e prestar atenção também no professor. Por quê? Porque são muitos profissionais. Sim. Certo? Lidando com crianças. Com crianças, né? Com jovens, com adolescentes. Tudo isso a gente tem pensado. Mas você está pagando só 500 para esse líder, eu vou ligar para ele e vou falar, Rubens. Não, querido, mas eu acho que é só para isso. Pô, tô perturbando. Tá brincando. Mas já é mais legal, 25 claro. líderes, já é mais... Então são 25 líderes. Cada bairro tem um líder. Entendi. Tanto em Cuiabá quanto em Cáceres. Achei que esse cuidava de todo. Não, tudo. para. Me respeita. O INCA tem inúmeros projetos e acho que é legal falar de um que eu acho que é marcante, que é esse aqui de Cuiabá para Chapada, que é a estrada... Caminhos de Santana. Caminhos de Santana. Esse é um projeto que ele veio para o Instituto INCA através de dois deputados, o deputado Wilson e Botelho. Esse não é um projeto específico do INCA. Nós desenvolvemos esse projeto. Uma demanda que veio para vocês. Uma demanda que veio, que essa é uma das coisas que a gente tem recebido muito, que é muito legal, né? Porque a gente acaba assinando grandes projetos. Né? Então, o INCA ficou muito bem nessa situação, porque, primeiro, esse projeto é um projeto que pega várias pessoas de vários cantos desse Mato Grosso, que é trilheiros, que a gente não conhecia. Tá? Existe essa modalidade de trilheiros aqui que a gente não conhecia. Sim. Né? Então, hoje a gente sabe, hoje é legal pensar já em projetos nessa natureza. O que vai acontecer agora finalizando esse projeto do Caminhos de Santana? Qual que é a finalização desse projeto? Primeiro, desenvolver a questão do Caminhos mesmo, passar a ser trilha, Caminhos de Santana. É tipo o Caminho de Compostela? Sim, mas só que no período da Romaria, é só no período da festa de Santana. Entendi. Entendeu? No dia 24, 25, 26, no período da festa de Santana. Só que tem vários caminhos que levam a Santana. Inclusive, tem um que sai lá de Pedra 90. Inclusive, talvez a gente faça a saída, porque dessa vez o ano passado a gente fez a saída aqui do Rio dos Médicos, né? Que está muito próximo, porque foi a primeira vez. Nós não levamos aventureiros, nós levamos só trilheiros, que já têm costume de trilha, e levamos pessoal da segurança. Não sei se vocês sabem, mas esse é um projeto que passou por várias etapas. Ele passou por segurança, teve uma capacitação feita pela BNT, que é de segurança, vários guia. Não é para qualquer guia. Essa é uma trilha que não é para qualquer guia. Tudo isso está sendo muito especificado dentro desse projeto. Nós sinalizamos toda essa trilha e, dessa vez, a gente está tentando conhecer esse outro caminho. Esse outro caminho é um caminho muito mais longo, que se a gente tivesse que fazer o caminho certo, a gente começava lá do Porto. Ia embora e chegava até ali a nova trilha, o novo caminho que eles estão fazendo, me parece que passa por ali também. Que estão fazendo para ir para Chapada agora. Ponte de Ferro. Passa pela Ponte de Ferro e tal. Acho que é Morada do Ouro, né? Exatamente. Então, passa por ali. Então, assim, esses caminhos são os caminhos que a gente vai lançar. Tá? Agora, esse agora que a gente está querendo fazer, são praticamente 3 dias.
Só que tem uma coisa que a gente não sabe, que vocês não sabem, que eu também não sei. O que tem de importância nesses caminhos, o que tem de beleza nesses caminhos, o que tem de gente de empreendedorismo, de economia criativa nesses lugares, principalmente na área de pequeno artesanato? Não, é pequeno produtor, entendeu? Agricultura familiar, tem vinícola, tem... Dá para fazer vários pontos. Vários pontos. Né? Doce de leite, queijo. Tem esse tipo de comércio na zona rural. Você entendeu? Tem como hospedar as pessoas. Um pouquinho nessa casa, outro pouquinho na outra, outro pouquinho vai mais para frente. Potencial econômico disso, turismo além rural. da questão cultural e tudo turístico mais. Disso. Que massa. Segundo quem fez a trilha, é uma trilha que é muito interessante, bem diferente de muitas trilhas. A gente tem depoimento sobre isso, até de quem subiu, que já foi em trocentos, inclusive de Compostela. Entendeu? Teve 2 que foram, já fizeram essa trilha. Teve uma senhora de 80 anos, 80 e poucos anos. Que fez. Só que ela sobe toda semana, ela sobe o Morro de Santo Antônio. Entendeu? Esse é um projeto que deu muito. E qual que é a finalização dele? Vai ficar, a partir de agora, a gente vai criar as trilhas, vai organizar isso, de novo vai acolher essa ação para que futuramente tenha um voucher e tenha um check-in de várias saídas com guias, com estrutura, para que eles realmente... E aí fica entre a comunidade e a igreja. Não tem nada a ver com a cidade, é a igreja. Sim. Dentro da igreja, a ação, o que é? Souvenirs, uma visitação turística histórica dentro da igreja, que aquela igreja tem história que nem a gente conhece, é uma igreja bonita, é uma igreja histórica, e termina ali, entendeu? Aí tem cartão postal, são souvenirs que a gente vai produzir para acabar. Quem vai administrar isso futuramente? As próprias comunidades. E eles estão muito empenhados, muito empenhados. E eles estão se organizando como cooperativa ou como associação? As próprias associações dessas zonas, por exemplo, a Associação do Rio dos Médicos, é um ponto. Sim. Entendeu? Se ele quiser ser um ponto de Caminhos de Santana agora, nesse ano, ele tem que estruturar. Sim. Entendeu? É óbvio que ele já recebeu toda a capacitação que ele precisava. Entendi. O que vai precisar agora? Ele correr atrás, politicamente, para que melhore a condição da associação para poder alojar, melhorar a condição também do comércio local de lá mesmo do Rio dos Médicos, entendeu? Que top. Enfim, muita coisa aí, né? Sibeli, quem quiser conhecer os seus projetos, os projetos do Instituto, passa para a nossa audiência aí os endereços do site, as redes sociais. E também lá o endereço também do Instituto. Porque isso. É legal assim, que os institutos, que as associações, que as organizações da sociedade civil se esforcem um pouco para se apresentar profissionalmente, empresarialmente, perante o poder constituído. Né? A sede que hoje o Instituto Inca tem, com certeza, é muito mais dispendiosa do que se tivesse na sala da casa dela e se improvisando com a equipe ali, cada um num canto fazendo o trabalho. Que é o que acontece com algumas instituições que não gastam R$1 para alugar uma sede. É isso que eu estou querendo dizer. Se a gente quer ser respeitado, se a gente quer afastar de cima de nós essa nuvem carregada da suspeita, se são competentes mesmo, se são eficientes, se são eficazes ou até mesmo se são honestos, nós temos que fazer a nossa parte. Se apresentar como empresa, porque uma organização da sociedade civil tem um CNPJ, não tem um CPF, tem um CNPJ, é uma empresa. Então, precisa se organizar. E aí fazer um esforço. Tem que abrir mão de algumas despesas pessoais, de alguns sonhos pessoais, para falar, eu vou investir na minha organização, que não é minha do ponto de vista de propriedade, porque ela é composta por diretoria eleita periodicamente. Mas enquanto você está como diretor e presidente, trate com respeito, trate bem. Né? Você é parte dela. Você fala, é a minha organização, cuide dela.
cuide da imagem dela. E o INCA é uma boa referência hoje de instituição que se organizou, que tem uma sede maravilhosa. Então também passe esse endereço para quem quiser conhecer de perto, conversar com vocês. Enfim, o microfone então, é seu. O Instituto INCA está no Facebook, está no Instagram e tem um site. O site é www.institutoincamt.com.br. E no Instagram, eu não sei no Facebook, gente. No Instagram é @institutoincamt. Instagram e Facebook é tudo Tudo vai. Da Meta, né? Da Meta, então é o mesmo. E o Instituto INCA está localizado num espaço onde tem várias salas comerciais, né? Nós temos 4 salas nossas, né? Alugadas para que a gente desenvolva nossos projetos. Hoje nós temos 16 projetos em ação. Vendo? 16 projetos sob responsabilidade do Instituto INCA. Ou seja, daqui 10 anos, nós temos eles que estar estarão segurando preocupados tudo isso, com a guarda documental. Por lei, são 10 anos. Então, é muita responsabilidade. Parabéns. Então, hoje, né, a gente não está fazendo nada de 2024. Eram só projetos que foram fechados em 2023. Não tem nada de 2024. Entendeu? Como eu falei para vocês, que esse mês de março a gente vai lançar um monte de coisa voltado para o autismo, para o esporte, população... diz que não pode falar população de rua. Em situação de rua. Em situação de rua, um projeto muito bacana, em rede com o Mano Raul. Né? Tem um outro projeto também federal, que está sendo lançado agora, o Batuca, que é o Anjos da Lata, que é uma rede também com a startup do Anjos da Lata, né, que é o do nosso amigo Parabá. E esses aí, né? Aí depois vai saindo os outros que ainda não foram pagos, que são federais. Ainda tem 3, 4 projetos federais para botar em... Já está tudo protocolado. E amanhã vai lançar um projeto muito interessante. Amanhã, um projeto do seu amigo deputado Dilmar Dal Bosco. Pô, que legal. Amanhã nós temos uma ocupação, um projeto que sugere a ocupação das câmaras municipais, chama Cineclube Cidadão. Nossa. Nós vamos capacitar jovens e um vereador ou uma vereadora que assuma o projeto dentro da Câmara. Eles estão ganhando tudo. Eles vão se capacitar em cineclubista, vão ter palestra, vão aprender a fazer pipoca gourmet, eles vão receber projetor, telão, equipamento de som, eles vão receber tudo que precisa para fazer a pipoca, tudo que precisa para o saquinho, tudo, camiseta, tudo que você possa imaginar, eles vão receber. Isso no interior ou também em Cuiabá? Aqui, eles estão em Cuiabá, chegam essa noite, todos, vão ficar 2 dias aqui se capacitando, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, começa amanhã às 9 horas, e termina no sábado às 18 horas. Aí eles vão embora. São 24 pessoas que vão ser capacitadas. Do interior. Do interior. Assim, a mais de 1.000 quilômetros. Tem gente que é quase 2.000, é quase encostando no Pará para vir para cá. Entendeu? O estado é muito grande. Muito grande. Mas é isso que a gente tem que fazer, Johnny. Sim. A gente tem que chegar onde ninguém chega. É muito difícil. Onde que esse povo... E as câmaras têm capacidade para fazer isso. Nós fizemos uma expedição o ano passado chamada Expedição Estado do Amanhã. Nós viajamos em 2 meses 9 municípios e, coincidentemente, nós parcerizamos com as câmaras municipais para o uso do espaço. Que é importante. Exatamente. É o local do poder que representa a sociedade e a Câmara Municipal. Então, a gente usava o espaço das câmaras municipais para qualificar na área de gestão de recursos públicos no terceiro setor. Eu cheguei a das acompanhar. parcerias. Teve uma vez que a gente estava em Livramento, vocês Exatamente. encostaram. Exatamente. O de vocês era no dia seguinte, a gente foi no dia anterior. Vocês estavam numa outra sala, inclusive, e a gente estava na outra. Então é isso, a gente está realmente ousando, está acreditando, está tendo coragem de encarar um problema que é o quê? O alcance do Estado, onde de fato as pessoas estão precisando do Estado, os setores estão precisando do Estado. Então a gente está sendo esse braço importante para o Estado exercer suas obrigações de prestar serviços públicos, serviços de interesses públicos, através dizem que gramaticalmente é errado, né? Por meio do terceiro setor. Então que legal, né? Que agora a coisa está começando a ser compreendida, né, Joey? A gente fala sempre sobre isso.
que quando uma instituição antigamente ia pedir uma emenda, ia apresentar um projeto para o deputado, era tratada como alguém pedindo alguma coisa para si, né? Para o seu negócio, para o seu projeto, para si mesmo. Aquele lá tá rico. E outra, por isso que não olhavam para a gente, porque tratava ali, pô, tem que ir lá na recepção, vai pedir um negócio para mim. Hoje em dia, você está executando alguns serviços de governo. Que ele fala, você falou, cara, é um projeto maior, eu estou indo lá executar. Porque o governo entendeu que ele não tem braço, ele não tem servidor suficiente para atender e não tem nem servidor tão especialista naquilo quanto o terceiro setor tem. Porque o terceiro setor, ele vive o problema ali, seja uma associação de um bairro, seja uma associação de um quilombola, seja uma associação de músicos. Quem entende mais problema de músico do que o próprio músico? Então a gente está sendo agora explorado, usado, né, como ferramenta de transformação, porque nós entendemos aonde o sapato está pegando no calo. A gente está aqui fora no mercado. E o Estado entendeu isso. A gente passa a não ser mais um pedinte de apoio para ser um ofertador de solução. Nós somos braços para solucionar aquele problema social que o Estado, que o município, que o Brasil tem. E isso está começando a ser compreendido pela sociedade. Eu acho que, e reforçar também, John, eu já falei, mas vou repetir, a importância de se capacitar, né? Tudo bem, a Cibele, ela nasceu com esse ímpeto empreendedor, pela história de vida, mas mesmo assim, a gente se capacita, está sempre se capacitando. E hoje a gente estava falando sobre dúvidas que a gente acontece no dia a dia. Muda um servidor... Me parece que semana retrasada a menina do administrativo ligou para você, do financeiro. Exatamente. Então, assim, acontece. A gente vive aqui em situações, às vezes muda um servidor, um fiscal, ele pede uma coisa que ninguém pediu, ou ele pede diferente. Sim. Você tem que estar sempre atento, verificar, se ajustar, se adequar. Aliás, vamos aproveitar esse espaço, Johnny, que a gente precisa, enquanto terceiro setor, montar um fórum, cara. Montar um fórum para a gente dialogar um pouco sobre tudo isso, até para a gente mostrar para essas pessoas como que a gente trabalha. Senão vai chegar uma hora que vai ser uma vala só. Tá todo mundo no balaio, né? Todo mundo tá errado. Ainda mais agora... Eu sei que a gente já passou do horário, mas eu acho que é um assunto... Então, a gente poderia ter começado por ele. Não, né? vamos marcar e nós poderíamos, outro. inclusive, porque essa história do fórum, a gente já está nos bastidores há algum tempo, né? Falando dessa necessidade. Até podíamos trazer, de repente, um ou outro parceiro a mais, que pra também pensa como isso. a gente. Porque aqui cabe até 6 pessoas tranquilamente. Sim. Aí a gente faz um podcastão para falar... Para do falar fórum. disso. E outra coisa, Jônia, a gente precisa começar a falar do terceiro setor. Sim. Hoje eu dei uma entrevista para uma entrega do deputado Nini, eu falei para ele da importância da questão do terceiro setor, porque a gente consegue chegar na ponta. Exatamente. Entendeu? A gente está na ponta. Para você comprar uma cadeira de roda pelo governo é difícil. Demora, leva 6 meses. Não porque não, eles são, mas é porque tem que ter medida, não sei mais o quê, não sei o quê. O trâmite. Agora não, às vezes você compra uma coisa com mais facilidade. Óbvio, você tem que melhorar na qualidade, a gente aprendendo. Não significa que é de qualquer maneira, tem que ter a cotação, tem que ser o melhor preço ou o menor preço. Enfim, boa qualidade, os órgãos de controle qualidade, fiscalizam. Então, assim, não é porque é terceiro setor, não é porque é mais simplificado, que também é feito de qualquer maneira. De jeito né? E, aliás, pelo contrário, né? A gente vive conversando entre nós sobre isso, né? Gente, como fazer certo. Ninguém quer fazer errado. Ninguém quer ter que ter o nome, às vezes, estampado, porque não é nem por corrupção, porque às vezes não sabe como fazer, comete erros, e aí a sociedade não entende, julga, né? E julga como se fosse corrupção. Né? Eu nem costumo dizer assim que a gente tem por lei uma gestão com possibilidades mais simplificadas. Eu digo que o termo correto é desburocratizadas. Isso. Então é uma necessidade do Estado a descentralização, a desburocratização e o tratamento do cidadão como um cliente. Quando o cidadão paga seu imposto, é como se ele chegasse numa loja e comprasse um produto e ele precisa de qualidade. A entrega do terceiro setor é cuidadoso. Exatamente. Oxa, tá pagando. De quem se preocupa em fazer bem feito, de fazer a coisa correta, ela é melhor mesmo. Então, infelizmente, a verdade... Empregamos, geramos renda, capacitamos. Sim. Entendeu? Sim. Você falou da questão de capacitar. A própria Secretaria de Cultura chamou a gente na época que eles queriam que as associações crescessem. Eu, pelo menos, coloquei a minha equipe, uma boa parte da equipe, sendo capacitada
por sugestão da própria secretaria, entendeu? Que via um potencial na instituição, via um potencial para ajudar a secretaria a trazer esse tipo de coisa, fomentar a própria secretaria. Porque depois que eu descobri que é nós que levamos dinheiro, nós temos que levar a coisa a sério, não é isso? Sim. É nós que botamos aquele dinheiro na secretaria. Sim. Não é? Um dia me perguntaram na secretaria por que na planilha do projeto tinha assessoria jurídica. Eu falei, vocês têm advogado aqui? Tem. Então, por que a empresa que está parcerizando com vocês não pode ter advogado cuidando da legalidade do processo? Os projetos federais meus, todos têm que ter. Não, pelo amor de Deus. Tem pergunta que, sinceramente, eu porque estou ficando... Mas, enfim, eu acho que cabe a nós mostrar para as pessoas que não entendem a realidade que é o terceiro setor. E aí sim, convidando as pessoas para virem conhecer o trabalho que é feito. Essa mesa é para isso. Esse espaço é para isso. E é interessante dizer, a Cibele falou que ela tem 17 projetos em andamento, fora os novos. Uhum. Cara, isso tira um sono que quem está nos assistindo aqui não faz ideia. E tira sono não é do ponto de vista negativo, porque tem coisa errada. É porque é muita preocupação. Cada projeto desse deve ter lá umas 20, 30 metas, às vezes, 10 metas que sejam. Esse compartilhando... Então, cada meta, gente, é uma preocupação se a pessoa que vai estar na estrada, se ela está chegando com segurança, se vai ter o hotel para ela ser hospedada, se a estrutura para ela poder atender o público. Se divulgar um evento da maneira correta para poder ter o público necessário. Outra coisa, a gente chega nos municípios, não é só Cuiabá. Por exemplo, o INCA já foi para vários municípios. Sim. Entendeu? E eu acho que é essa a nossa... Só agora com o projeto sobre autismo para profissional na área de educação, vamos para 12 municípios. Olha aí. Papo bom demais. Eu quero agradecer, tá? Porque eu acho muito bacana estar aqui hoje. No começo eu não agradeci tanto, mas parabéns para vocês. Eu desejo sucesso, como vocês sempre tiveram, né? E é isso. Vamos vir mais vezes. É a frequência, né? Eu acho que agora é a frequência. A Cibele reclamou nos bastidores que achou que não viria. Falou, não, a gente estava esperando o novo... novo espaço ficar pronto. Estivesse condizente com essa convidada. Não, mentira, ele estava de mal de mim. Né? É que a Cibele, lembra que ela falou, como é que ela falou mesmo? Ódio e amor. Eu gostei do mal mesmo. Do lado do ódio dela era forte, viu? Era amor de vez em quando, o ódio sempre na pancada. Eu falei, vou dar um castigo nessa moça. Não, eu já fui do amor e ódio. Mas, gente, obrigado de coração. Peraí, Cibele, só para fechar com chave de ouro, antes de você despedir totalmente, eu quero deixar você à vontade. Porque aqui a gente, embora sejamos uma organização, esse podcast é da Cor de Mato, ela já se propõe desde da sua origem a ser uma central, né? O nome já diz, central das organizações. Mas não que ela seja melhor que uma ou outra, ela entende que cada instituição tem a sua vocação, tem o seu talento próprio, a sua habilidade natural para determinadas frentes de ação. E a gente mesmo indica o INCA para várias coisas que surgem para nós, que eu falo, olha, isso aqui não é a nossa pegada, isso aqui é do INCA, isso aqui é da Amicinha, isso aqui é da Ação Cultural, isso aqui é do Cena 11. Enfim, a gente indica os parceiros, que a gente sabe que trabalha sério. E nesse aspecto, também os convidados. A gente tem um projeto importante, talvez hoje o nosso projeto mais reconhecido até internacionalmente, que se chama Garimpo Sustentável. Sim. Né? E ele... No começo foi um grande desafio, ninguém tinha coragem de nem de falar essa palavra, nem de tocar nesse assunto, porque a pancada vinha, né? Não existe garimpo sustentável, o meio ambiente está sendo destruído e tal. E a gente chamou a atenção para o outro lado. Vamos ouvir o outro lado de quem trabalha, de quem investe, de quem veio para Mato Grosso para investir nisso, porque o governo ofereceu o Mato Grosso para esse investimento nesse setor econômico também, que é a área da mineração, enfim. E aí a gente foi conquistando e mostrando às pessoas que existe outro lado. E quando a gente começou a sofrer algumas postagens durante as publicações questionando a palavra garimpo sustentável e criticando, eu falei, poxa, que legal ouvir isso. Eu gostaria que você participasse conosco de um fórum, do simpósio, de um evento, EGASUS, que é o evento Encontro Garimpo Sustentável, né? Porque a gente quer ouvir você. A gente quer trazer para o debate. O que a gente não quer é só ouvir um lado e parecer que o outro lado ou está calado porque, de fato, está só cometendo ilegalidade, ou, enfim, são pessoas oprimidas por um sistema. Então, vamos colocar na mesa de discussão e todo mundo conversar para encontrar um ponto de consenso. E esse consenso está começando a surgir, sabe? E aí, nesse sentido,
Aqui a gente quer ouvir você que está aí assistindo agora, a gente quer ouvir você como consumidor de políticas públicas de cultura, de políticas públicas sociais, você que tem sua opinião como consumidor, mesmo não sendo da área, quer entrar na área, quer saber, vem aqui para o podcast, você de outra organização que tem dúvidas ou que tem sugestões, vem para cá. E aí eu quero deixar você, Cibele, responsável já para convidar pelo menos mais 2 ou 3 presidentes de outras organizações que estão aí ativos, atuantes, prestando um importante serviço para a sociedade, para a gente fazer o próximo podcast, já para debater a possibilidade de criarmos esse fórum, ou pelo menos reativarmos um fórum do terceiro setor. Temos aqui, com certeza, já antecipo, por conhecer a presidência da OAB e respeitar a Gisela e também o Formiga. Temos aqui a OAB, na pessoa do Joey, que é presidente da Comissão do Terceiro Setor, com certeza poderá ser um porta-voz. Contribuir, né? Exatamente. Eu acho que a OAB é a principal instituição representativa da sociedade. Mas outro dia, eu não quero que o senhor engorde, tá, doutor Joey? Mas outro dia a gente estava conversando, eu e Paulo Cibele. Não tem. O doutor Joey, inclusive, tinha que dar um preço para nós contratar ele. Ele tanto tecnicamente quanto comportamentalmente é uma pessoa ímpar, né? E a gente precisa de pessoas assim, tranquilas, sensatas, para suportar os nossos desequilíbrios rompantes de vez em quando. Você falou de uma coisa engraçada, até terminando, mas eu acho que a gente não tem esse comprometimento de ser uma pessoa que somos concorrentes. Não existe isso. Sim, nunca houve. Entendeu? O que a gente faz, vocês não fazem. O que vocês fazem, a gente não faz. Exatamente. Entendeu? E, Cibele, a gente, eu posso falar a gente porque, de fato, a família... eu entendo que quando o INCA se fortalece, quando o INCA faz bons projetos, a Cor de Mato cresce junto. Claro. E a recíproca, quando o Paulo faz um bom projeto, quando o Eduardo faz um bom projeto com ação cultural, enfim... quando a Cor de Mato faz um bom projeto, faz a boa gestão, quando faz a boa entrega, todo mundo ganha. Inclusive, quem a gente não está citando aqui, porque talvez a gente não tenha tanta amizade, não lembre, não conheça tanto. Todo mundo ganha. A gente sabe que hoje tem várias associações que estão trabalhando bem, trabalhando legal, com o poder público enxergando essas entidades, porque está todo mundo trabalhando de forma séria. Então, a gente sempre repete, quem trabalha sério, ele só ganha. E ganha todo mundo que trabalha da mesma forma. Então, aí eu quero fazer um corte agora, Marquito. Prepara para um corte aqui agora. Você, presidente de uma instituição do terceiro setor, de uma organização que está realizando muitos projetos, grandes ações, esse espaço é seu. Aguardamos o seu contato e gostaria que você, ao ser contactado por nós, através da nossa assessoria aqui, dissesse sim para participar conosco aqui na nossa mesa, falar dos seus projetos, falar dos seus sonhos, das dificuldades. E se você não aceitar o convite, cuidado. Cibele, o microfone é seu, mandar um abraço para alguém, falar algo que você esqueceu. Eu quero mandar um abraço para dona Zila. Aí. Gente, um beijo para vocês, obrigado pela atenção da sua equipe, da equipe de vocês também. Muito obrigado por tudo. Amém. Isso. John, não tem nem o que dizer, só agradecer e desejar sucesso, ainda mais sucesso para a Cibele. Quando você for lá para o Canadá, leva eu. Eu soube que você esteve lá, veio antes do frio, né? Cuiabá. No Bobó Cheirateira, né? Bobó Cheirateira, não sentiu nenhuma neve. Quero ver. Mas, enfim, um abraço a toda a nossa audiência. Não se esqueçam vou repetir aqui, o Johnny sempre fala, mas se inscrever, acompanhar as nossas postagens e compartilhar. Isso é muito importante para nós. É isso aí, pessoal. Também só agradecer mais uma vez a Cibele por aceitar o convite num momento tão especial para todos nós, né? Tanto trabalho, tanta produção. E ela conseguiu um tempo e nos atender aqui, sair de sua empresa. Com fome. Sem almoço. Aí tem uma bolacha, um biscoito ali para servir depois. Enfim, agradecer a Deus por mais este momento especial de alegria, de esperança. E agradecer a você, essa audiência. Sem a sua audiência, nada disso aqui teria sentido. Esse projeto, que se chama Podcast Evento Legal, é uma realização da parceria da Cor de Mato com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. E a quem agradeço aí, ao secretário Jefferson Neves, ao secretário Jean Moura, que, aliás, ao tempo que agradeço, também já faço um convite para que participem aqui do podcast. Depois a nossa assessoria vai entrar em contato.
Participe para dizer como é que está aí o plano da 2024 da Secretaria, como é que foi o 2023. Faz tempo que a gente não conversa. O podcast é nosso. Fiquem com Deus e até a próxima edição.